Bora lá, questão 29, questão de Santa Marcelina, 2024.2, diz assim: apesar de serem do mesmo arquipélago, Pequena e Grande Diomedes são politicamente separadas. A primeira pertence aos Estados Unidos, enquanto a segunda é propriedade da Rússia. Duas ilhas de nome similar que estão separadas por 4 quilômetros de mar, mas com diferenças de horário de 21 horas. Essas são as ilhas Diomedes, que se situam entre Rússia e Estados Unidos, mais especificamente entre Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos, exatamente no Estreito de Bering. Ou seja, enquanto é domingo, 3 horas da tarde, em Pequena Diomedes, já é segunda, 12 horas, em Grande Diomedes. E aí, o comando da questão diz: a diferença de fuso horário descrita no excerto ocorre por quê? Vamos lá. A gente precisa entender que quando a gente está falando de fuso horário é um sistema internacional das horas, em que vai pegar o nosso planeta que é um geóide, e vai colocar esse planeta num plano reto, assim, ó. E aí vamos fazer isso aqui, ó, vamos transformar o planeta nisso aqui. Aí vamos colocar no meio o meridiano de Greenwich. E depois do meridiano de Greenwich, está aqui no meio, que vai ser o nosso principal fuso horário, a cada 15 graus, né, que o cálculo do fuso horário foi exatamente isso, 24 horas, que é exatamente o tempo de rotação, que é a média, né, 24 horas o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. E eles dividiram isso por 360 graus, que é uma volta completa na Terra. Então, para cada 15 graus, você tem 1 hora de diferença. Então, os fusos horários vão ser configurados dessa forma. Pega o planeta, abre ele num plano reto, como eu coloquei aqui, e a cada 15 graus eu vou ter um fuso horário diferente. Então, 15, 30, aí vai, 45. Aqui, no caso, eu estou indo na direção leste, e aqui seria na direção oeste. No caso, se eu estou indo para leste, eu vou somar 1 hora a cada fuso. Se eu estou indo na direção oeste, eu vou diminuir 1 hora a cada fuso, certo? Bom, o que é que a gente tem que ter cuidado? Quando a gente olha para um lugar que está muito a oeste aqui, ó, como é o caso das ilhas Diomedes, aí eu tenho uma ilha que está aqui e a outra ilha que está aqui, ó, no extremo leste. Elas estão agora visivelmente muito distantes, mas a gente tem que lembrar que esse planeta ele está aberto, ele foi aberto para fazer esse plano aberto. Mas quando eu junto eles, eu vou ter essas ilhas muito próximas, como foi dito na própria questão. Na questão diz, ó, duas ilhas de nome similar que estão separadas apenas por 4 quilômetros de mar, mas com a diferença de 21 horas. Então, da primeira ilha, que seria Pequena Diomedes, para Grande Diomedes, que está aqui do outro lado, eu tenho uma diferença aqui de 21 horas. Tá? Então, aí ele diz aqui no finalzinho da questão: enquanto em Pequena Diomedes são 15 horas do domingo, lá em Grande Diomedes já são 12 horas da segunda. E é exatamente a diferença de fuso horário que ele falou. 15 horas mais 21 horas dá exatamente 12 horas do dia seguinte. Para ficar mais fácil a gente visualizar, colocamos aqui umas imagens e diz assim, ó. Então veja, aqui eu tenho de um lado a Rússia, que é onde eu vou ter a Grande Diomedes, ó, tá aqui em cima. E aqui eu tenho a Pequena Diomedes, que pertence aos Estados Unidos. Então, estão separadas aí apenas por 4 quilômetros de mar, como ele disse, na região do Estreito de Bering, mas elas têm 21 horas de diferença no seu fuso horário. Aí, vê só, vou apagar ali para a gente não... Olha o que ele diz nas alternativas. Na letra A, diz o seguinte: a ilha Pequena Diomedes está posicionada sobre a linha internacional de data. E veja, a linha internacional de data é exatamente essa que está passando aqui, ó. E não tem nenhuma dessas duas que está por cima da linha internacional de data. Elas estão muito próximas, mas não em cima da linha internacional.
Na letra B, diz assim: a Ilha Grande Diomedes segue a hora padrão de Londres e a Pequena Diomedes adota a hora oficial de Washington. E essa diferença que há de, enquanto uma são 15 horas de domingo e na outra são 12 horas da segunda-feira, o que explica isso não é o horário padrão que cada um está seguindo, mas sim a diferença de fuso horário. Então a letra B também não responde. A letra C diz assim: a Ilha Grande Diomedes está localizada no fuso horário de Greenwich. O fuso horário de Greenwich seria o fuso horário 0. E ela não está no fuso horário 0, muito pelo contrário. Aí vem, letra D. As ilhas adotam o padrão da hora legal das respectivas cidades capitais de seus países. Então seria mais ou menos a lógica da letra B, né? Quando ele diz que o que está explicando a diferença do horário de uma ilha para outra é porque eles estão seguindo o horário de lugares diferentes. E não é o que vai explicar o fato de ser 12 horas da segunda e 15 horas do domingo na outra, apesar de estarem tão próximas, não é o horário padrão que estão seguindo, mas sim a diferença de fuso horário. Sobrando apenas a letra E, que diz assim, ó: a Ilha Pequena Diomedes está posicionada a leste da Ilha Grande Diomedes. Essa imagem aqui em cima vai nos ajudar, ó. Grande Diomedes, ó, tá aqui. Se eu colocar aqui a Rosa dos Ventos, ó, norte, sul, leste, oeste. A Ilha Pequena Diomedes está a leste da Grande Diomedes. Resposta correta, letra E. Responde a questão.